Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Conhecimento. Eu sou Armando Damit, professor e economista, e que resolveu se dedicar a disseminar cultura aos quatro cantos deste país. Para que vocês possam me ajudar, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deem seu like e comentem tudo que por aqui for produzido. A exemplo disto é a produção deste vídeo, que atende ao pedido do meu colega Adriano, que me escreveu pedindo mais detalhes sobre o faraó Amenhotep IV, ou Akhenaton. Amenhotep IV, ou ainda Amenófis IV, foi faraó da 18ª dinastia do Egito, reinou apenas 17 anos e morreu em 1336 ou 1334 a.C. Lembrado por abandonar o tradicional politeísmo religioso egípcio e introduzir uma adoração centrada em um único Deus, Atom, sendo descrita às vezes como monoteísta, que é a adoração ao único Deus, ou enoteísta, adoração a um único Deus, deixando os demais deuses em segundo plano. Segundo inscrições antigas, ligam Atom a El Elyon, Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis, evitando assim de chamá-lo de um Deus, para dar a ele uma posição superior e acima de outros deuses. Essa monolatria foi adotada pela nobreza e pela realeza, mas não por toda a população. O que se pode afirmar é que o monoteísmo nunca existiu no Egito durante o período faraônico. Akhenaton tentou se distanciar dos demais deuses, porém, no final, isso não foi aceito. A religião tradicional acabou sendo gradualmente restaurada após a sua morte. Alguns anos depois, os posteriores faraós da 18ª dinastia, que não tinham direitos claros à sucessão, desacreditaram Akhenaton e seus sucessores imediatos, referindo-se a ele como o faraó inimigo, pois é o que consta nos registros históricos. Akhenaton ficou perdido na história até a descoberta no século XIX de Amarna, local de sua cidade Akhetaton. Foram as escavações iniciais de Flinders Petrie, em Amarna, que despertaram o interesse pelo faraó, cuja tumba só foi desenterrada em 1907, com as escavações de Edward R. Ayrton. O maior interesse pelo faraó foi despertado, na realidade, com a descoberta da tumba de Tutankhamon, no Vale dos Reis, quando então ficou provado que ele seria filho de Akhenaton, depois de um teste de DNA realizado em 2010. Acredita-se que a múmia encontrada em KV-55, Kings Valley 55, em 1907, seja dele. Mas o que se tem certeza absoluta é que essa múmia e Tutankhamon estão intimamente relacionadas. O interesse atual em Akhenaton e sua rainha Nefertiti vem parcialmente da sua conexão como pai de Tutankhamon, pelo estilo único e pela alta qualidade das artes que ele patrocinava, além do interesse na religião que ele tentou fundar. Akhenaton possui diferentes significados, tais como aquele que louva Atom, aquele que é útil a Atom, ou aquele que é usado por Atom. Mas como era a família de Akhenaton? Amenófis era filho de Amenófis III, o nono rei da 18ª dinastia e da rainha Tiai, a que aparece na foto. Cresceu no palácio de Malkata, localizado a sul da cidade de Tebas. Durante o reinado de seu pai, o Egito viveu uma era de paz, prosperidade e esplendor artístico. Pouco se sabe sobre a sua infância, porque não era hábito entre os antigos egípcios documentar a vida das crianças da família real. Supõe-se que seu preceptor tenha sido um Amenófis também, que foi um Tjati,
do farol da 18ª dinastia e desempenhava as funções de comando militar e também de arquiteto. Acabou se tornando uma divindade mais tarde e, ao que se sabe, Amenófis parecia que, enquanto jovem, era fisicamente débil, uma vez que não lhe agradavam as atividades relacionadas com a caça e as armas. Amenófis não estava destinado a ser rei do Antigo Egito. Esse lugar seria ocupado pelo seu irmão mais velho, o príncipe Tutmés, que era filho de Amenófis III com Gilushipa. Era uma esposa secundária, filha do rei Mitanni. Porém, Tutmés morreu antes do ano 30 do reinado de seu pai, possivelmente no ano 26. E Amenófis, não tinha outro jeito, ascendeu à categoria de filho maior do rei, ou seja, herdeiro do trono. As análises de DNA das múmias egípcias feitas por Zahi Hawass confirmam Akhenaton como filho de Amenófis III e pai de Tutankhamon, resgatando assim o seu importante papel na história do Antigo Egito. Amenófis foi criado para ser sacerdote do templo de Heliópolis. Era uma cidade do Baixo Egito, que era o centro do culto do deus solar Ra. Quando seu irmão faleceu, provavelmente herdou o cargo de sumo sacerdote de Ptah, deus associado aos artistas. Akhenaton tornou-se rei aos 15 anos, por volta de 1364 a.C. Os historiadores se dividem em torno de uma possível corregência de Amenófis III e de seu filho, mas não se tem certeza a esse respeito. Associar um filho ao trono, ainda em vida de Faraó, foi um recurso muito utilizado por vários reis egípcios, com o objetivo de garantir uma sucessão sem problemas. Quando os reis egípcios subiam ao trono, adotavam 5 nomes que indicavam o programa simbólico do novo monarca. Esses 5 nomes são conhecidos como titulatura, e no caso de Amenófis IV foram os seguintes: nome de Horus, touro poderoso com as 2 altas plumas. Nome das 2 damas, grande é a sua realeza em Karnak. Nome de Horus de ouro, o que leva as coroas de Hermontes. Rei do Alto e Baixo Egito, maravilhosas são as manifestações de Ra. E filho de Ra, Amenófis, divino regente de Tebas. Acredita-se a esta altura, ele já estaria casado com Nefertiti, sua famosa esposa. Durante muito tempo se imaginava que Nefertiti teria uma origem estrangeira, devido ao fato do seu nome significar "a bela chegou". Mas, atualmente, a maioria dos historiadores considera que ela seria realmente egípcia, provavelmente natural da cidade de Akhmin. A união entre ambos parece que foi imposta pela mãe, que era tia de Nefertiti. Porém, entre os dois surgiu um grande afeto, e Nefertiti conseguiu alcançar um protagonismo político sem antecedentes entre todas as esposas reais. Tanto em Tebas, como em Mênfis e em Hermópolis, a atual Grécia, Amenófis iniciou um programa de obras públicas em volta do templo de Amon, em Karnak, na cidade de Tebas, mandando construir 4 templos dedicados a Aton, o que para alguns historiadores já era uma tentativa de realizar a fusão entre os 2 deuses, Aton e Amon. Um dos templos mais interessantes é o Rut Benben, que significa a casa de Benben. Benben era o monte inicial a partir do qual surgiu Aton, uma manifestação do deus solar que iniciou a criação do mundo. Nesse templo se confirma então como oficiante
a rainha Nefertiti e uma de suas filhas, Meritaton, o que demonstra o papel central desempenhado pela rainha nas convicções religiosas de Akhenaton. Para se conseguir criar esses templos em pouco espaço de tempo, os engenheiros de Amenófis recorreram a uma nova técnica, dado que esses templos foram concebidos sem a necessidade de telhado, uma vez que as paredes não tinham que ser tão robustas. Os construtores, então, cortaram blocos de pedra com cerca de 50 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura e altura, que são conhecidos hoje como talatat, que é árvore em árabe. Recorrendo a estes blocos, os pedreiros construíram rapidamente os templos. No ano 3 do seu reinado, Amenófis celebrou então o festival Sed. Esses festivais eram celebrados quando o faraó fazia 30 anos de reinado. Não se sabe a razão que levou Amenófis a celebrar este festival tão cedo. O que se sabe é que no festival apenas se mencionava o nome do deus Aton. As cerimônias de Sed tiveram lugar num dos templos construídos, conhecido como Gemet Aton. Somente no ano 5 de seu reinado, o rei decide mudar o seu nome de Amenhotep, que significa Amon, está satisfeito, para Akhenaton, que significa o espírito atuante de Aton. Essa atitude representou o seu repúdio aos deuses Amon. Desta forma, o rei se declarou filho e profeta de Aton, uma divindade cuja representação é o disco solar. Observe nesta foto Akhenaton e Nefertiti com suas filhas, e mais acima, o disco solar, com seus raios iluminando a família real. Akhenaton instituiu o deus Aton como a única divindade a ser cultuada, sendo o próprio faraó o único representante dessa divindade. No entanto, o deus Aton não era um deus novo no panteão egípcio. Aton era considerado pelos egípcios como uma manifestação visível do deus Ra-Hareket, e já era mencionado nos textos das pirâmides, que são os textos de caráter religioso mais antigos do Egito. A novidade na religião introduzida por Akhenaton é o lugar central de Aton, levando os outros deuses ao desaparecimento ou a uma posição secundária, desagradando parte da população e principalmente os sacerdotes. Dessa forma, Akhenaton pode ser considerado o criador de uma ideia de monoteísmo. Não se sabe ao certo quais as motivações de Akhenaton para tomar essa atitude, mas o que se sabe é que o clero de Amon possuía terras na Ásia e na Núbia e nas pedreiras, como minas e rebanhos, e todos esses bens seriam transferidos por Akhenaton para o templo de Aton, que mandou construir na nova cidade Akhetaton. No ano 6, Akhetaton decidiu abandonar Tebas e ele resolve fundar uma cidade dedicada a Aton, ao contrário de outros deuses. Aton não tinha ainda um local próprio para o seu culto. E o seu culto e Akhenaton decidiu por criar um. O local escolhido situou-se entre Mênfis e Tebas, na margem direita do Nilo, e recebeu o nome de Akhetaton, que significa o horizonte de Aton. As ruínas deste local são conhecidas atualmente como Amarna, que era o nome de uma aldeia egípcia próximo do local. Os terrenos em volta da cidade eram favoráveis à agricultura, e a criação, desta forma, estaria assegurada o abastecimento de seus futuros habitantes. A cidade foi construída em 4 anos.
parte da população que se fixou na nova capital era oriunda de Tebas e composta por agricultores, militares, escribas e artífices, que acompanharam o rei no seu projeto. Acredita-se que Aquitaton tenha tido uma população de cerca de 20.000 habitantes. O urbanismo da cidade era simples, porém com grandes avenidas. No centro da cidade estava o grande templo de Aton, com cerca de 800 metros de comprimento por 300 metros de largura. A sua arquitetura era completamente diferente de outros templos da 18ª dinastia. Não havia salas escuras, onde se realizava o culto, mas sim vários pátios ao ar livre, que levavam ao altar do deus Aton, e uma vez era dedicado a uma divindade solar, não fazia sentido a escuridão das salas. Por este motivo, uma estrutura ao ar livre permitia a presença dos raios de Aton. O Palácio Real tinha cerca de 800 metros quadrados. Erguia-se ao longo do eixo principal da cidade, e anexo a ele, o faraó possuía um templo particular para suas meditações e orações, que era chamado o Castelo de Aton. Ali eram realizados os rituais privados do rei para fazer levantar o sol da justiça de todas as manhãs. Era nesta cerimônia que o faraó procurava manter a mente limpa e em paz no novo dia que nascia. Segundo ele, somente através da influência benéfica dos planos superiores se poderia julgar e decidir o rumo do Egito, com sabedoria e justiça. Ao norte do palácio, encontrou-se o que seria uma espécie de jardim zoológico. Quanto aos altos funcionários, possuíam grandes quintas com seus jardins. Uma grande avenida cortava de norte a sul. Essa avenida tinha mais de 38 metros de largura, e acreditamos que talvez tenha sido a maior rua do mundo antigo. O objetivo daquela extensa largura era para se promover desfiles de carruagens da família real, além de ser também um grande largo para as festividades populares ao deus Aton. A cidade completa, incluindo suas ruas internas, espalhava-se para todos os lados, numa área equivalente a 27 quilômetros quadrados, abrangendo os subúrbios de ambas as extremidades. Ali foram construídos templos e moradias para a classe média, que era composta de arquitetos, artesãos e escribas. Além do bairro norte, construiu-se então uma aldeia para abrigar os trabalhadores mais modestos, que trabalhavam nas pedreiras e fabricavam os tijolos de barro. Akhenaton teve 6 filhas, como Nefertiti, e com uma rainha secundária chamada Kia. Akhenaton então teve um menino chamado Tutankhamon, que significa a imagem viva de Aton, que mais tarde vai se tornar príncipe herdeiro do trono do Egito. Akhenaton deixou-se absorver totalmente por sua devoção a Aton, ou talvez pela sua personalidade, artista e pacifista. Descuidando-se dos aspectos práticos da administração do Egito. Perante este desinteresse, o general Ai mais tarde se torna o faraó e também o general Horemheb surgem como 2 personalidades e ambos se tornariam faraós, além de desempenhar um papel importante no governo. Entre o ano 8 e o ano 12, sabe-se que Akhenaton desencadeou uma perseguição aos antigos deuses e aos deuses que estavam associados à cidade de Tebas, Mut, Amon e Quespsiques. O faraó ordenou que o nome destes deuses fossem retirados de todas as inscrições que se encontravam em todo o Egito. Como era de se esperar, essa situação atingiu diretamente não só os sacerdotes, mas a própria população. As descobertas arqueológicas mostraram então que os donos de pequenos objetos e estelas
retiraram realmente os hieróglifos do deus Amon deles, provavelmente numa atitude de autocensura, temendo represálias e consequências mais sérias. Entretanto, há registros, também arqueológicos, de funcionários do faraó, por exemplo, que podem ser encontrados, por vezes, utensílios relacionados a antigas divindades politeístas e até mesmo nomes de pessoas que faziam menção aos antigos deuses. Isso pode ser um indício de que, mesmo sob a reforma monoteísta, Akhenaton permitia uma certa tolerância religiosa. No ano 12, ocorreu um grande festival em Akhenaton, cujo motivo exato não se conhece. Seria talvez uma espécie de refundação da cidade de Aton. No Palácio Real foram recebidas as delegações da Ásia, da Líbia, Núbia e das ilhas do Egeu. No livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, este evento é justificado como sendo a corregência com sua esposa Nefertiti, que passou a adotar o título de Semencaré. Porém, vale aqui observar que não se deve confundir o título com o nome do faraó. Semencaré significa o Ka de Ra está firmemente estabelecido. Padhezi, sacerdote de Heliópolis, casou-se com a filha mais velha de Akhenaton, e Nefertiti. Meritaton, então, adotou o título de Semencaré, assumindo assim a regência logo após a morte de Nefertiti. Por isso a confusão que ainda existe sobre tal regência. Acredita-se que Nefertiti, após a morte de Akhenaton, tenha mudado seu nome para Aksheshepperure Neferneferuaton, após afastar a rainha Kia de Tutankhamon, assumindo assim a regência. Mas são hipóteses levantadas por uma rainha provavelmente ciumenta. O império que o Egito tinha construído ao longo das últimas décadas desintegrava-se aos poucos. Possivelmente porque Akhenaton era um pacifista. E ele não desejava manter reinos vassalos, nem uma política militar imperialista. No Médio Oriente, o Egito tinha os seus aliados, e parece que Faraó não atendeu os seus pedidos de ajuda, face à ameaça hitita. Esse povo, então, acabou por conquistar o Médio Oriente, tomando os portos da Fenícia. Os mitânios, que eram aliados do Egito, foram varridos do mapa. Os povos beduínos invadiram a Palestina e conquistaram Jerusalém e Megido. E ao sul, o Egito perde o controle sobre as minas de ouro da Núbia, que eram fundamentais para o comércio egípcio. Mas vamos falar sobre a arte armaniana, pois o reinado de Akhenaton assistiu à chamada arte armaniana, que se caracteriza, por um lado, pelo naturalismo, a abundância de plantas, flores e pássaros, e pela convivência familiar do faraó, e, por outro lado, uma representação mais realista das personagens que, por vezes, atinge o ponto da caricatura. A arte oficial apresenta o rei com uma fisionomia andrógena, com um crânio alongado, lábios grossos, ancas largas, ventre proeminente. Acreditava-se que Akhenaton era portador de um tipo de deficiência, ou portador de alguma doença genética rara, que transmitiu então aos seus descendentes, como a síndrome de Marfan, ou a síndrome de Froelich. Entretanto, se este fosse o caso, Nefertiti e os altos dignitários também sofreriam de algumas dessas doenças, uma vez que lhes surgem representados da mesma forma. Porém, essa hipótese foi
totalmente descartada, depois de vários estudos detalhados desenvolvidos através da análise de DNA pelo egiptólogo Zahi Hawass, excluindo assim a possibilidade dos rostos alongados e aparência feminilizada serem devidos a uma enfermidade congênita. Na arte do período Amarna, o que se pode entender é que sua aparência andrógena é uma característica estilística. Para alguns historiadores, essa representação era uma manifestação artística que visa romper com as características do passado, da mesma forma que Akhenaton fizera no domínio religioso e afirmando assim a singularidade da família real. Atribui-se ainda a Akhenaton, igualmente, talentos na poesia. O faraó teria sido autor do hino a Aton, que representa semelhanças com o Salmo 104 da Bíblia. Mas como foi o término de seu reinado? Akhenaton, como já foi dito, teve um reinado curto. Reinou por cerca de 17 anos e aproximadamente no ano 15 do seu reinado surge um misterioso corregente chamado Semencaré. Alguns egiptólogos acreditam que Semencaré era a rainha Nefertiti, que teria assumido os atributos de faraó para tornar mais suave a transição de governo para o herdeiro do trono, que nessa época deveria ter por volta de 4 anos de idade. Mas como já foi dito, outros acreditam que ele era, na verdade, o filho mais velho de Akhenaton e irmão de Tutankhamon, que o sucedeu. Seja como for, nada se sabe sobre Nefertiti após o ano 15. Na opinião de Cyril Aldred, Nefertiti morreu no ano 13 ou 14 do reinado de Akhenaton. Kia também teria desaparecido mais ou menos na mesma época que Nefertiti. E Meritaton, filha de Akhenaton com Nefertiti, tornou-se então a primeira dama do reino e se casou com Padhezi, sumo sacerdote de Heliópolis, e aí então ela teria assumido a regência como Semencaré. Semencaré reinou por cerca de 2 anos, até que aos 8 anos de idade, quando então o jovem Tutankhamon foi elevado ao trono do Egito. Foi um breve reinado, pois ele morreu quando tinha aproximadamente 18 anos de idade. Foi marcado pela reaproximação da família real com o clero tebano do deus Amon. Tanto que o faraó, recém-entronizado, trocou seu nome para Tutankhamon, a imagem viva de Amon, selando uma certa paz com os sacerdotes de Tebas e com as antigas tradições egípcias. Quanto à morte de Akhenaton, não se sabe ao certo quando se deu, a não ser que faleceu no 17º ano de seu reinado. A sua múmia talvez tenha sido queimada e colocada no Vale dos Reis. Há suspeitas de que tenha sido assassinado a mando dos sacerdotes, prejudicados que foram por sua administração austera. A múmia masculina encontrada na tumba KV-55 é considerada como sendo a de Akhenaton, como já dissemos. As radiografias feitas na múmia de Tutankhamon mostram um golpe no crânio, o que levanta a hipótese de que também tenha sido assassinado. Para encerrar, a título de curiosidade, no documentário da National Geographic, Hawass tenta confirmar se as 3 múmias anônimas encontradas no Vale dos Reis são realmente as de Nefertiti, na múmia KV-35, de seu marido Akhenaton, múmia KV-55, e a da mãe dele, a rainha Tiai. Isto porque a múmia KV-35 de Nefertiti estava uma do lado da outra. Afirmação esta feita por
Johann Flester. Mas a pergunta que se faz é outra. Akhenaton vive? Na minha opinião, sim. Vive após a morte de Akhenaton, com a tentativa de continuar a cultuar Aton. Nefertiti deu continuidade às técnicas e ensinamentos da nova religião, porém de forma secreta e somente de pai para filho. Acreditem que até hoje acontecem, pois existem organizações místico-religiosas que têm adeptos aos mesmos ensinamentos e técnicas de Akhenaton, e de forma secreta, em favor da paz do mundo. Haja visto que no mês de maio de 2022, essas organizações consideram estar no ano 3375. Se observarmos com atenção, vamos perceber que, se subtrairmos o ano atual, nos remete ao ano de 1353 a.C., início do reinado de Akhenaton. E também o Ano Novo é comemorado de acordo com o calendário egípcio. É hora de encerrar, pois isto é tudo que pude pesquisar e divulgar sobre Akhenaton. Aqueles que se identificaram com o assunto, deixe comentário e o meu colega e amigo Adriano me diga se suas dúvidas foram dissipadas. Quando vocês dão seu like e clicam no sininho, vocês fortalecem o canal e o mantêm vivo. Com um forte abraço, até o próximo vídeo.